O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus irmãos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, na semana passada eu havia explicado que o Evangelho de São Lucas era dividido em algumas partes e que, a partir de um certo momento da descrição, Lucas explica como Jesus toma esta decisão de subir a Jerusalém. Porque, geograficamente falando, Jerusalém está de fato num lugar cujo relevo era numa maior altitude do que a Galileia, aquele lugar por excelência onde Jesus fez os grandes milagres. E que ele ia entrando e saindo da cidade dos homens, até entrar em Jerusalém, que na verdade era uma espécie de pré-figura da entrada dele na Jerusalém celeste. E que ao longo deste caminho, Jesus foi ensinando os seus discípulos, às vezes por iniciativa própria, às vezes colhendo alguma ocasião
de algum fato ou de alguma coisa que os seus interlocutores traziam para ensinar alguma coisa. Na semana passada, Jesus, a partir daquele relato dos galileus que tinham sido assassinados por Pilatos, Jesus colhe aquela ocasião e dá um ensinamento aos seus discípulos e àquela multidão que o seguia. E aqui de novo acontece um outro fato, Jesus é questionado, ainda que não seja diretamente, sobretudo pelos fariseus, porque comia com os pecadores e os acolhia, podemos dizer assim, não só isto, mas deixava-se inclusive tocar por eles. Na mentalidade judaica, isto era uma coisa impensada, porque para os judeus, o contato com alguém que tinha cometido um pecado fazia com que aquela impureza fosse transmitida para quem tinha contato. E aqui este fato de Jesus que faz a refeição era ainda mais provocador, porque a refeição para os judeus indicava o espaço de grande comunhão de uma família, de pessoas conhecidas. Por isso, o que Jesus estava indicando com aquilo era justamente que de algum modo Jesus estava entrando em comunhão com os pecadores. E por isso isto era uma espécie de escândalo para os judeus. Mas não obstante tudo isso, Jesus de fato os acolhia. E no texto de hoje, Jesus parte justamente dessa dificuldade que os judeus tinham de vê-lo se encontrar com os pecadores, para poder, de novo, colher uma ocasião para dar um ensinamento aos seus apóstolos e aquelas pessoas que o seguiam. E Jesus faz isso, como ele fez tantas outras vezes, através de parábolas. Eu acho que todos nós já conhecemos esse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, e Jesus conta, na verdade, 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, ou da moeda perdida, e a terceira parábola é esta, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que, para ser mais exato, deveria ser chamada a parábola do pai misericordioso, porque, na verdade, o que Jesus está querendo colocar, podemos dizer assim, como centro daquele seu ensinamento, era o modo como o Pai nos trata. Este é o centro do ensinamento, justamente porque Jesus quer mostrar àqueles que o condenavam por estar próximo dos pecadores, qual é, na verdade, a mentalidade divina. E a história é uma história muito típica do povo de Israel. Então, um pai tinha 2 filhos, e na cultura judaica, o filho mais velho era o sucessor de toda a vida daquela família. Seria o filho mais velho quem assumiria os bens daquela família. Ele era uma espécie de chefe da família, então ia assumir os negócios, os bens daquela família. Só que quando o pai tinha outros filhos, então também aqueles filhos tinham direito a uma parte daquilo que o pai tinha. E o filho mais novo não fez em si nada de errado, vai ao pai e pede a sua parte da herança. Até aqui tudo bem, não tem nada, podemos dizer assim, de estranho, Mas ele pede a parte da sua herança e vai embora, Aqui é que começa, podemos dizer assim, o caminho que vai levando este filho sempre mais a uma condição de distanciamento do pai. Inicialmente vamos dizer assim, o distanciamento geográfico, Ele vai para a casa do pai. Pouco a pouco vai acontecendo na vida deste filho a perda dos bens. Ele começa a gastar tudo, e depois a gente fica sabendo pelo irmão mais velho que ele tinha gastado tudo, esbanjado tudo com as prostitutas, e aí chega a perder todos os bens. Ele perde a herança que o seu pai lhe havia legado. E naquela condição, vamos dizer assim, de penúria, começa o processo que é pior ainda do que aquele inicial, que é da perda dos bens. Aquele filho começa a perder não só os seus bens, mas passa a perder também a sua dignidade. E é muito interessante como Jesus ele sabe escolher direitinho, sabendo, vamos dizer assim, qual é a cultura do seu tempo, quais são as características do seu povo, escolher direitinho as palavras. Aquele filho perde tudo, e a situação de penúria é tão grande que ele vai trabalhar cuidando de porcos. Por que isso é tão importante? Porque os porcos eram considerados animais impuros para o povo judeu. Ou seja,
aquele filho se rebaixa a uma condição, né, deplorável, pensando na sua cultura, pensando também no lugar que ele ocupava de filho daquele pai que tinha dado uma grande herança para ele. Ou seja, há um caminho, podemos dizer assim, de rebaixamento moral, a perda dos bens, depois a perda da sua condição moral. E aí ele chega no fundo do poço, né? Quando ele se dá conta que ele nem pode ser chamado mais de filho. Ou seja, ele não perde só os bens, ele não perde só a sua moral, mas ele perde aquele bem que é o mais importante, que é a parte da herança que é mais importante para aquele filho, que é a sua condição de filho mesmo, a sua dignidade de filho, né? Aquilo que o pai lhe havia legado por primeiro, que é o ser filho, né? E este, podemos dizer assim, é o ponto de inflexão da parábola, quando há uma espécie de reviravolta, né? E aí aquele filho se lembra da casa do pai, né? Ou seja, se dá conta que na casa do seu pai, mesmo os empregados são tratados melhor do que aquilo que ele estava vivendo naquela época, naquele momento. Ou seja, a memória de quem era o seu pai, a memória do modo como o seu pai tratava as pessoas, a memória do cuidado, certamente a gente poderia aqui, vamos dizer assim, acrescentando tantos elementos, né? Certamente aquele filho pensou também em tudo aquilo que o pai havia feito por ele mesmo, a disponibilidade de oferecer os bens, a liberdade que o pai deu para que ele fosse embora, porque isso não era obrigatório, o filho mais novo podia ficar em casa ainda, né? Então, a recordação de tudo aquilo faz com que aquele filho comece um percurso de volta, né? E aí, o mesmo que aconteceu, podemos dizer assim, naquele percurso, né, começa a acontecer com aquele filho. Primeiro, o movimento geográfico, né? Quero voltar para a casa do pai. Depois, a consciência, vamos dizer assim, do pequei contra o céu e contra ti, a consciência do próprio pecado, a consciência da degradação moral em que ele tinha vivido, e o desejo de pedir perdão e recomeçar. E depois, em última instância, quando ele se aproxima da casa do pai, e isto é belíssimo, talvez essa seja a parte mais bonita da parábola, né? E eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, se nunca ouviu falar ou nunca viu, basta procurar lá na internet, aquele quadro bonito pintado por aquele pintor chamado Rembrandt, né, que é a pintura do momento em que o pai encontra com o filho, né? O pai misericordioso encontra com o filho pródigo. Então, o pai vai ao seu encontro, né? Tinha dado a ele a liberdade de ir embora, não podia ir atrás dele, buscá-lo, forçando-o a voltar, mas estava atento ao menor sinal da volta do filho, para que quando aquele filho se movesse na sua direção, pudesse ir ao seu encontro, né? Por isso que aqui a gente vê, de fato, a grandeza, vamos dizer assim, desta imagem do pai misericordioso, que ao menor sinal do arrependimento do filho, vai ao seu encontro e devolve a ele aquele grande bem que ele tinha perdido, que era a sua condição de filho. Colocar uma túnica nova, e no quadro do Rembrandt é muito bonito isso, porque o filho está de joelho diante do pai, com a túnica toda já assim destruída, né, com a cabeça raspada, né, e o pai o acolhe, né, numa espécie de abraço, né, o acolhe como voltando a trazê-lo para o seu seio, né, e dá a ele restitui a ele a condição de filho. Túnica nova, sandália nos pés, anel no dedo, que eram sinais da filiação daquele pai. Tudo que ele tinha perdido, o pai lhe dá de volta, né? Ou seja, todos aqueles bens que o acolhe de volta, né? Tem algumas coisas desta parábola, que certamente aqui não é possível meditar tudo que está nesta parábola. Eu vou deixar a meditação sobre o filho mais velho de lado, talvez mencione uma coisa só, né? Mas tem algumas coisas nessa parábola que eu penso que são muito oportunas para este tempo em que nós estamos vivendo, que é o tempo da Quaresma, né? Primeiro é que este processo de afastamento de Deus, que a humanidade sempre viveu, mas que em certos momentos isso se acentuou mais do que em outros, né? Este processo de afastamento da casa do Pai é sempre um processo que não é um movimento só geográfico, né? Na verdade, é um movimento de afastamento de Deus, do seu projeto de amor, que leva sempre uma degradação da nossa condição humana.
Isso é uma coisa muito interessante, como Deus nos ama, e uma das grandes provas do amor de Deus por nós é o fato de nos ter dado a liberdade, né? Hoje eu vou falar de um monte de pinturas, depois vocês podem tudo ir lá na internet ver, né? Tem uma pintura muito bonita no teto da Capela Sistina, que é aquela capela onde o Papa é eleito, né? No teto, o Michelangelo, que pintou aqueles quadros, né? Ele pintou as cenas da criação no teto, né? E quando chega na cena do pecado, aquele quadro ele é dividido em dois. De uma parte a cena propriamente do pecado, e de outra a Adão e Eva que estão nesta posição, né? Por quê? Porque rejeitam o projeto de Deus. É uma espécie de afastamento, porque livremente escolheram dar as costas àquilo que Deus lhes havia pedido. Eles foram aquele primeiro ícone de um filho que pediu os bens ao pai e foi embora. E isto aconteceu ao longo de toda a história da humanidade. Isto não é uma coisa de hoje, né? É de sempre que o homem se afasta. Como eu disse, houveram momentos em que, vamos dizer, a própria cultura nos ajudava a nos aproximar mais de Deus, mas isso acontece sempre. E infelizmente, a gente tem que dizer isso assim com toda a dor no coração, mas também com toda a ênfase, o momento em que nós vivemos é um momento de grande afastamento. Nós vivemos um processo de secularização que já dura aí uns 2 séculos ao menos, e que está levando a nossa cultura sempre mais para longe de Deus. E infelizmente, isto a gente também tem que dizer com tanta dor no coração, que em maior ou menor grau todos nós somos afetados por isto. Inclusive nós estamos já nos tornando assim habituados a ver tantas coisas imorais na sociedade, isto já nem nos escandaliza mais. Porque estamos vendo isto constantemente, né? Mas há um processo de afastamento, e lá aonde o homem se afasta de Deus, e isso acontece também conosco, né? Aonde o homem se afasta de Deus, pouco a pouco ele vai fazendo esse caminho que não é só geográfico, né? Mas que é um caminho de perda dos seus bens, a chegar à condição pior da situação humana, que é perder inclusive a sua própria dignidade de filho de Deus, e isto acontece. A gente vê muito bem, lá onde o homem se afasta de Deus, ele não só se transforma numa espécie de animal, mas depois ele passa a tratar inclusive o seu semelhante desta maneira. Esta guerra que nós estamos vivendo é um exemplo disso, mas nós não precisamos pensar numa grande guerra isto, basta a gente ver o que nós estamos vivendo na situação da humanidade hoje, que este afastamento de Deus tem feito com que a gente trate as pessoas como animais e os animais como pessoas. Tamanha a degradação que nós vivemos hoje na sociedade. Ou seja, há uma confusão instaurada e um clima de imoralidade que já se tornou institucionalizada e aplaudida e encorajada, que a gente pensa se isso realmente é um homem, né? Esses dias eu estava pensando, né? Não sei se vocês já ouviram aquela história daquele filósofo que viveu mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, que se chamava Diógenes, né? Diógenes andava com uma lanterna durante o dia e perguntava: onde está o homem? Que é o homem, ou quem é o homem, onde é o homem, né? Ou seja, era um homem que estava procurando a humanidade, né? Talvez hoje a gente precisasse também andar com uma lanterna, porque o estado de afastamento é tão grande. Mas aqui há um outro elemento muito importante, né? Que a gente precisa se lembrar, e eu acho que este é o centro, talvez mais importante dessa minha reflexão, que como aquele filho, nós precisamos ativar uma capacidade que nós temos, que é importantíssima, que é a memória. Me permitam fazer um pequeno parêntese. Agora prestem atenção nisso, só respira, nem pisca, porque vocês não vão entender, é difícil, entendeu, né? Respirar eu vou deixar, porque senão vocês morrem, né? Aí não vai ter feito o efeito da homilia bom, né? Então pode respirar pode, não pisca, né? Quando a gente pensa no tempo, né? Quando a gente pensa no tempo, nós normalmente dividimos o tempo, porque a gente aprende isso inclusive na nossa língua portuguesa, em passado, presente e futuro. É assim que a gente divide normalmente o tempo. E para facilitar psicologicamente as coisas, nós normalmente pensamos no passado, no presente e no futuro, como se fosse um calendário. Dia 26 é passado, dia 27 é presente e dia 28 é futuro. Nós normalmente fazemos isso porque psicologicamente isto facilita um pouco a nossa vida. Mas a bem da verdade, isto não é a realidade, né? Quando a gente pensa em passado, presente e futuro, se nós formos assim,
espremer mesmo assim, nos perguntar o que é o presente, né? O presente, na verdade, é um fragmento do tempo que vira passado no fragmento de tempo seguinte. Então, por exemplo, né? A gente fala de passado, presente e futuro, mas quando eu terminar de dizer esta frase, ela já virou passado. Ela já não é mais parte de um presente, do ponto de vista do tempo. 5 minutos atrás, já não é mais presente, já é passado, né? Isto significa que a coisa mais sólida e mais consistente que nós temos, inclusive por conta da sua imutabilidade, é o passado, ou a gente pode dizer é a história, né? E por isso que para nós a memória tem um valor incalculável. Em primeiro lugar porque, claro, fazer memória significa procurar as raízes mais profundas da nossa própria história. Sem memória nós não nos lembraríamos nem mesmo quem nós somos. A memória, por exemplo, do pai, da mãe, de onde eu vim, qual é a minha família, onde eu nasci, etc., né? Então, sem memória nós não teríamos condições de reconhecer nem a nossa própria identidade. Mas há um elemento da memória e da história, ou da memória da história, que a Sagrada Escritura nos faz aprender, ou pelo menos deveríamos ter aprendido isto, né? Que a memória é memória de uma história de salvação, de uma presença constante de Deus e de uma presença constante atuante de Deus na história. E não só a história daquele povo, e não só a história de Jesus, mas da nossa história também. A Bíblia constantemente faz isso, e quando nós meditamos a Sagrada Escritura, o que na verdade nós estamos fazendo é memória. Memória de quê? Memória do amor de Deus que nos criou. Memória do amor de Deus que todas as vezes que nós pecamos e fomos embora, Ele insistiu de novo, nos acolheu de volta, teve compaixão de nós. Memória de um amor tão grande que é capaz de oferecer o seu único filho na cruz por nós. Memória de um Deus que não mede minimamente nem as consequências das suas ações, não porque Ele seja inconsequente, mas para a gente entender a falta de medida do amor de Deus, né? Que não mede absolutamente nenhum esforço para ir ao nosso encontro, né? Ou seja, a gente deve fazer memória constante. E se nós olhássemos para a nossa vida, aqueles que já se confessaram ao menos alguma vez na vida, né, se pensassem nisso, iam se dar conta, né, que a própria história, não uma história genérica, ou só aquela do povo, ou só aquela dos apóstolos com Jesus Cristo, não, a minha história é marcada por uma gratuidade enorme da parte de Deus. Não sei se já pensaram nisso, nós poderíamos não ter existido. Daqueles 400 milhões de espermatozoides de um que nos gerou, poderia ter sido um outro, mas foi aquele que deu origem a cada um de nós. Ou seja, já a nossa existência é uma manifestação enorme do amor e do cuidado de Deus. Depois o fato de Deus ter nos feito seus filhos, Ele nos deu o Espírito do seu Filho que inclama em nós, Abba Pai, né? Isso é uma coisa assim completamente revolucionária, quando Jesus chamou Deus de Abba, né? Que é papaizinho, né? Os judeus ficaram em pavorosa naquele momento, né? Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque Deus é assim, né? E este Pai que não mede, que não é cego aos nossos pecados, é claro, Ele é um Deus justo, mas que ao menor sinal do nosso arrependimento, ao menor sinal da disposição nossa de voltar, Ele está pronto para correr ao nosso encontro e nos abraçar, correr ao nosso encontro e nos acolher de volta, correr ao nosso encontro e nos dar a possibilidade de recuperarmos aquilo que a gente perde cada vez que nós nos afastamos dele. Por isso que cada cristão neste tempo, né, por isso a gente fala de tempo de conversão, está fazendo um caminho de volta para a casa do Pai, que é o caminho que a gente deveria fazer constantemente. No fundo, a nossa vida cristã é um constante voltar, né? E para isto, para nos encorajar, a gente tem que fazer memória, né? Lembrar justamente deste amor infinito. É só a recordação constante deste amor infinito que vai nos ajudar a voltar todas as vezes que a gente errar. Por isso Deus mandou os profetas para o povo de Israel, para recordá-los disso, recordá-los do pecado, mas recordar também a misericórdia de Deus, né? Hoje é muito bonito este texto de São Paulo, quando São Paulo diz, né, nós somos ministros da reconciliação.
e faz o apelo ao povo, né? Deixai-vos reconciliar com Deus. No fundo é isto, né? O que a igreja hoje, através dos seus ministros, está nos dizendo é: vamos voltar. Não existe nenhum pecado, por pior que seja, que a pessoa não possa ser perdoado desde que esteja arrependido, ou seja, que reconheça esse pecado e vai se empenhar sinceramente para não fazer mais. Por isso, né, a gente deveria lotar os confessionários nesta época, em todas as épocas, mas nesta mais do que nunca, justamente para que a gente faça aquela experiência de colocar diante de Deus a nossa vida, né? O tempo, vou falar da terceira pintura desta noite, né? Não sei se vocês já viram aquele quadro do Salvador Dalí, que é um relógio que derrete assim, né? Na escola, todos os professores já nos obrigaram a ver esse livro, esse quadro lá, né? Então, o tempo, ele escorre, né? É como eu disse, o fragmento seguinte faz o fragmento anterior virar passado, né? A nossa vida é muito rápida. Muito rápida. Hoje, conversando com uma pessoa, ela me disse que esteve enferma, né? E disse que aquela enfermidade a fez se dar conta, né? Que a vida poderia acabar naquele instante, e é assim, né? Então, ao invés, me perdoe se eu digo assim com toda clareza, ao invés de ficarmos mendigando lavagem de porco, nós temos um banquete, que é aquele que o Pai nos preparou. Ao invés de vivermos como se nós fôssemos animais, sem razão, sem sentido nesta vida, sem propósito para viver, Deus nos dá a possibilidade de voltar, né? E para isso a gente recorda esse amor. Por isso a igreja celebra a Eucaristia. Isto é memória, né? Fazer isto em memória de mim. É a memória daquele amor que não mede esforços, de Cristo que vai ao encontro do pecador e que é o sinal mais evidente daquela misericórdia e do amor do Pai. Por isso todo mundo nesta época, e em todas as épocas, mas nesta, como eu disse, mais do que nunca, deveria fazer assim um sério exame de consciência, como fez aquele filho. E lembrar, lá na casa do meu pai até os empregados são tratados melhor. Por que eu vou ficar aqui? E voltar. E voltar ao amor do Pai através de um sério pedido de perdão, que é o sacramento da confissão. É muito interessante como disso nós não podemos fugir. Há um beato chamado Fulton Sheen, um bispo norte-americano, que escreveu um livro muito, muito interessante, que aqui no Brasil é vendido como Angústia e Paz, mas o título original é Paz da Alma. E ele mostra como, na medida em que nós fomos abandonando a confissão, nós tivemos que inventar alguma coisa que a substituísse, porque o homem tem necessidade de rever constantemente a sua vida, assumir a responsabilidade dos seus próprios erros, inclusive dizer isto, né? Então, nós não só psicologicamente, mas precisamos reconstruir a nossa vida. E essa celebração da missa, de novo, é uma recordação, como eu disse, deste grande amor e do Pai que está nos esperando. Ele não vai nos obrigar a voltar, e pelo amor de Deus, não fiquemos com essa ideia falsa de que o fato de que nós estamos aqui sentados no banco da igreja resolve tudo. A gente vai ser como aquele filho mais velho, isso é a única coisa que eu vou dizer dele, que ficou sempre lá na casa do pai, mas se achava o empregado do pai, entendeu? Não, aquele seu filho lá, né? Mas eu trabalhei sempre por você, né? Muito cuidado, o fato de estarmos aqui não garante absolutamente nada. O que garante é esta procura honesta da nossa conversão. Então, voltar livremente, porque livremente vamos embora. Nos aproximar de Deus novamente, porque somos nós quem escolhemos abandoná-lo. Ele nunca nos abandona. E mais do que nunca, o Senhor está nos convidando para voltar. Vai chegar um tempo em que vai ficar mais evidente este afastamento da casa de Deus, na nossa cultura. Infelizmente, nós ainda não chegamos no fundo do poço. E seria uma pena que tivéssemos desperdiçado o tempo que o Senhor nos deu, nos afastando dele, ao invés de estarmos mais próximo dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.